Opa pessoal, beleza? Márcio Mocelin aqui. Nessa aula nós vamos estudar o princípio de Arquimedes para dar continuação à nossa playlist de hidrostática. O princípio de Arquimedes nos fala o seguinte: quando um corpo é imerso total ou parcialmente em um fluido que está em equilíbrio sob a ação da gravidade, ele recebe do fluido uma força denominada empuxo. Palavra-chave do princípio de Arquimedes é o empuxo, que também é conhecido como impulsão de Arquimedes, que também é conhecido como empuxo arquimediano. Tal força tem sempre direção vertical, sentido de baixo para cima e intensidade igual a do peso do fluido deslocado pelo corpo. Então o corpo, a partir do momento que ele foi imerso total ou parcialmente no fluido que está em equilíbrio, ele vai receber essa força. Uma força é um vetor, tem 3 características. Para nós falarmos que nós conhecemos essa força, temos que falar dessas 3 características. Quais são elas? Direção vertical, sentido de baixo para cima, e a intensidade igual ao do fluido, o peso do fluido que foi deslocado. Como assim peso do fluido que foi deslocado? A partir do momento que você colocou, imergiu aquele corpo dentro do fluido, parte do fluido teve que, digamos assim, ser deslocada. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Pensa na banheira cheia, a pessoa entra, aquela água extravasa. Então essa água que saiu foi o volume de fluido deslocado. Se você pega o peso desse volume de água que saiu da banheira quando ela estava cheia, o peso dessa água vai ser o empuxo que você está sofrendo quando você entra naquela banheira. Show? Deu para entender? Perfeito. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Você está segurando uma bola, correto? E vai colocar essa bola dentro de uma bacia que tem um determinado fluido. Então vamos colocar essa bola aí. Colocou a bola em uma situação final, é essa, tá? Essa é uma situação final. A bola está, digamos assim, dentro do fluido, correto? Mas observe que o nível da bacia subiu. A diferença de nível aqui foi o volume que foi deslocado. É o mesmo volume que essa bola ocupa. Ou seja, para essa bola poder estar aqui, teve que ser retirado um tanto de volume equivalente ao volume da bola. Esse volume que, entre aspas, foi retirado, ele fez com que subisse o nível do seu líquido. Perfeito? Correto. Então aqui nós temos 2 forças atuando, basicamente, que é o peso, m vezes g, massa vezes gravidade, e devido ao princípio de Arquimedes, fala que todo corpo que ele é imerso total ou parcialmente no fluido vai sofrer uma força desse fluido, vertical para cima, correto? E a intensidade é igual ao peso desse volume de água que foi deslocado. Então, como que a gente vai calcular esse empuxo? Tá? Eu vou fazer de uma maneira simples, eu tenho um outro vídeo no canal que explica o empuxo como sendo a resultante das forças de pressão, que é um conceito mais amplo, se for parar para pensar. Esse aqui é um caso particular daquele. E vamos calcular. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Peso do fluido deslocado é a massa do fluido vezes gravidade. A massa do fluido deslocado, lembra o seguinte, massa ela pode ser escrita em função do volume e da densidade, ou massa específica, do fluido. Então é isso que a gente vai fazer agora. A massa específica do fluido é igual à massa do fluido sobre o volume do fluido. Então passa esse volume do fluido multiplicando a massa específica, a gente pode trocar a massa por massa específica vezes volume. Então aqui o empuxo é igual a massa do fluido vezes gravidade. A massa do fluido é massa específica ou densidade vezes volume do fluido vezes a gravidade. Observe que esse volume de fluido, ele é na verdade o volume da parte do objeto que está imersa, tá? Volume do fluido que está aqui, que foi deslocado, ele coincide com o volume do objeto que tomou aquele espaço, correto? Então nesse caso aqui é o volume total. Então o volume do fluido é igual ao volume do objeto que está imerso, que é igual ao volume que foi deslocado. Então é isso que a gente vai escrever. A massa do fluido vezes o volume deslocado. Aqui o número seria o mesmo, tá? Só para você entender melhor os componentes da formulazinha, vezes a gravidade. Então o empuxo é massa do fluido vezes volume deslocado vezes gravidade. Observe que
não depende, o empuxo, ele não depende de nada do objeto, a não ser o volume do objeto que deslocou aquele tanto de fluido. Mas ele não depende se o objeto é uma bola de ouro, se é uma bola de isopor, não depende. Depende do volume do objeto, mas não depende da substância que forma o objeto. Tanto que na formulazinha do empuxo você não tem nada a respeito disso aqui, do que é feito o objeto. Então vai ter muito exercício aí, possivelmente, que vai perguntar assim: uma bola que tem um volume, por exemplo, de 1 centímetro cúbico, está totalmente imersa num fluido tal. Depois você vai colocar uma bola de igual tamanho, né, igual volume, mesmo 1 centímetro cúbico, de outro material. Ele vai falar o seguinte: o empuxo sofrido pelas duas bolas é a mesma? É o mesmo empuxo? Não é? Um é maior que o outro? Enfim, o empuxo não tem nada a ver com o material que compõe o objeto, correto? É um efeito digamos assim, da retirada de fluido que aquele objeto é capaz de causar. Isso está relacionado ao volume dele, não do material que ele é feito. Perfeito? Ótimo. Então, essa era a aula do princípio de Arquimedes, tá? A gente estudou o empuxo arquimediano, que é um caso particular aí dos empuxos em geral. Uma outra aula eu vou mostrar para você casos em que o empuxo ele não é arquimediano. Ele é um pouco diferente, correto? Mas aqui a ideia é essa: quando você pega um corpo e coloca ele imerso num fluido, total ou parcialmente, né, ele vai sofrer essa força, essa impulsão arquimediana, esse empuxo arquimediano, que é vertical para cima e é calculado dessa forma. Valeu? Grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo com o exercício. Até mais.